Olá pessoal, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e hoje estamos estudando sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. E nós já estamos recebendo aqui 2 pastores, onde vamos debater esse assunto. Eu tenho certeza que você está ansioso para obter as respostas que nós deixamos no ar no primeiro bloco. Mas antes, deixa eu apresentar a vocês os pastores que já dispensam apresentações. Mas como televisão é muito dinâmico e a audiência é muito rotativa, eu devo apresentá-los mais uma vez. Aqui está o pastor Elquian Moreira Aragão, que é o pastor da região de Itu e Porto Feliz, no interior de São Paulo. Ele já participou de vários programas Arena, foi convidado para essa temporada de forma especial. Muito obrigado, pastor Elquian, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, pastor Luiz. É sempre uma alegria voltar aqui à Arena para participar do estudo da Palavra de Deus. Amém. Muito obrigado. E ao seu lado, o pastor Francisco Gonçalves da Silva, conhecidíssimo como Assis, já trabalhou em vários lugares do Brasil e agora trabalha em Rondônia e também no Acre. Já esteve conosco em vários programas, foi também um convidado especial para essa temporada e ele está aqui com a gente mais uma vez. Pastor Assis, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer, pastor Luiz, estar aqui. E nós estamos ali ouvindo aqui todas as indagações e nós estamos também aqui numa expectativa, porque esse terceiro mandamento realmente ele é apelativo até o nosso coração. Até o nosso coração, verdade. Muito bem, você que está em casa, está ansioso para obter as respostas, nós deixamos no ar, no primeiro bloco, a seguinte pergunta. Primeiro, o que significa esse mandamento? Nós vamos discutir com eles para explicar o mandamento em si. Segundo, se tem alguma ligação da quebra do terceiro mandamento com a vida e a experiência de Judas Iscariotes. E também sobre a vida de Pedro, porque Pedro e Judas tiveram uma vida que em algum momento teve uma certa semelhança, mas no final teve uma diferença enorme. Outra coisa é se Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, se eles estavam quebrando também o terceiro mandamento ou não. Essa é uma outra pergunta e temos aí mais 2 ainda. A próxima, é qual a ligação do terceiro mandamento, a primeira tábua da lei, que fala do amor a Deus. Qual a ligação do não tomar o nome de Deus em vão com o amor ao próprio Deus. E por último, o que significa a frase Deus não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Bem, vamos começar com o pastor Elquian. Pastor Elquian, eu gostaria que você lesse novamente o mandamento, o terceiro mandamento, e a partir daí começasse então o seu comentário sobre o mandamento de forma geral. Êxodo capítulo 20, você já deve estar familiarizado com esse capítulo, os 10 mandamentos. No verso 7, o Senhor diz assim, olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente, ou ele não vai deixar passar, né? O que tomar o seu nome em vão. Pastor Luiz, esse mandamento, ele tem muita importância e é totalmente contemporâneo, como todos os outros mandamentos, né? Mas de uma forma especial. Esse mandamento, o princípio dele é da reverência. Deus nos convida a ser reverentes. Em primeiro lugar, reverência diante do próprio Deus, que merece toda a reverência. Mas em segundo plano, a reverência para toda a autoridade. Quando se perde a reverência a Deus, se perde a reverência a toda a autoridade, né? Então esse mandamento nos apela a uma vida de reverência para com Deus e para com aquilo que é sagrado relacionado a Deus, como por exemplo a própria Bíblia. Exatamente. Nós devemos ter reverência, não adorar, mas ter respeito para com a Bíblia, para com o próprio Deus. E aí quando falamos Deus, estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Assis. Pastor Luiz, eu fui fazer uma pesquisazinha ali enquanto estava ouvindo as indagações a respeito da palavra vão. Então o dicionário da língua portuguesa, ele define assim a palavra vão. É aquilo que é fútil, é insignificante, é aquilo que é falso, é aquilo que é ilusório, é aquilo que é inútil, é aquilo que é frustrador, é aquilo que... Isso significa vão. E Deus fala para não tomar o nome dele em vão. Em vão. Porque em vão, quanta coisa, hein? Pois é. Uau, impressionante. Agora, obrigado, pastor Assis, vamos voltar com você já já. Pastor Elquian, existe alguma ligação da quebra do terceiro mandamento com a vida de Judas e Pedro? Veja, Judas traiu Jesus,
o vendeu por 30 moedas e depois se enforcou. Pedro negou Jesus 3 vezes, depois se arrependeu. Tem alguma coisa a ver ou não? Pastor Luiz, tem muita coisa a ver. A falta de reverência, tanto de Judas quanto de Pedro. Vamos por partes aqui. Judas, na verdade são 2 casos do mesmo pecado, mas com resultados diferentes. E por causa do ingrediente, que esteve abundante num e falta no outro. Foi a graça de Cristo. Mas Judas e Pedro essencialmente cometeram o mesmo pecado. Sim. Os 2 traíram a Jesus, os 2 negaram a Cristo Jesus, negaram o nome de Cristo Jesus e quebraram o 3º mandamento. E quando nega o nome de Jesus, já está tomando o nome de Jesus em vão. Exatamente. Por exemplo, Judas. Judas, a Bíblia diz que ele era o tesoureiro do pequeno grupo ali de Jesus Cristo. Mas a Bíblia informa que ele roubava a bolsa. E aqui a gente, contextualizando para o nosso tempo, é algo infelizmente muito comum. Judas ele era reconhecido como um servo de Deus. As pessoas o olhavam na companhia de Jesus Cristo. Nós podíamos ver Judas nas pregações junto com Jesus, nos momentos em que ele estava fazendo milagres e atendendo o público, Judas estava ali, então ele era reconhecido como servo de Deus. Mas no dia a dia dele, talvez longe ali, ele não se portava como servo de Deus. Uau. Então quer dizer, aparentemente Judas era realmente, na verdade era um seguidor de Jesus. Sim. Ele conhecia o caminho, ele sabia o caminho. Só que, pelo que a gente percebe, Judas não estava entendendo direito e não estava sendo tão fiel a esse caminho ou a esse Jesus que ele conheceu. Pastor Luiz, tem um texto da Bíblia no livro de Romanos, nós poderíamos ler, Romanos, capítulo 2, que ilustra bem o erro de Judas e mostra, nos alerta para não cometermos o mesmo erro. Repetindo, Romanos capítulo 2, no verso 21. 21. E isso é importante que nós possamos pensar em nós mesmos, né? Pois não, pastor. Diz assim no verso 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubam os templos? Aí no verso 24 Deus fala assim, olha, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Veja que Deus, ele fala assim, olha, o apóstolo Paulo inspirado por Deus, quando uma pessoa aparenta ser cristão e até prega como um pregador, ensina, um ensinador da palavra de Deus, mas ele não vive aquilo que ele prega da palavra de Deus, talvez no particular ou em outro grupo, ele vive uma vida diferente do que ele ensina, Deus diz que isso é blasfemar do seu nome. Uau. Judas fez isso. Judas fez isso e Pedro também fez isso? Pedro também fez. Só que Pedro fez de um outro lado. Pedro também era reconhecido como discípulo de Cristo. No entanto, diferente de Judas, a blasfêmia de Pedro foi num caso específico que o senhor falou lá no primeiro bloco. Lá em Mateus capítulo 16, nós pudéssemos ler lá, vamos ler, né? Mateus, atenção, você que está em casa, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Aqui, Jesus Cristo com os seus discípulos, ele perguntou para os discípulos o que as pessoas diziam que ele era. O que dizem aí que eu sou? Certo. Mateus 16, verso 15. Verso 15. Porque depois das respostas, Cristo perguntou, e vocês? O que vocês acham de mim? Então no 15 pergunta, quem eu sou? Aí continuou, quem dizeis que eu sou? Isso. Aí Cristo perguntou para os discípulos, olha, eu já sei o que as pessoas falam de mim, mas e vocês 12? Certo. O que vocês pensam de mim? E aí? Eles calaram. Pedro falou, então disse, no verso 16, respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Veja só, Jesus falou assim, Pedro, você é um bem-aventurado, porque não foi você que falou agora, mas foi meu Pai que falou por você. Olha, isso é um elogio tremendo. Elogio. E mostrou que Pedro foi usado pelo Espírito Santo. Estava conectado com Deus. Para dar essa resposta. Essa resposta. O problema é que Pedro aí orgulhou-se disso. E aí ele cai no pecado de falar o que Deus não mandou. Veja que logo depois a Bíblia diz, no verso 21,
depois de Jesus dar outras informações, no 21 ele fala assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém, olha só, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pastor Luiz, Jesus nunca tinha dito isso para os discípulos. É a primeira vez que ele é claro. Ele informa que no seu plano de salvação incluía a ida dele a Jerusalém para ser morto. Para ser morto. Nesse momento, Pedro levanta, repreende Jesus, chama a parte, olha o verso 22. E chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Nesse momento, Jesus olha para Pedro, volta-se para ele, verso 23, e diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha que coisa tremenda. Pedro foi usado pelo Espírito Santo há poucos minutos. Só que Pedro achou que aquele poder era dele, e que ele tinha agora autoridade para falar em nome de Deus, e olha, pasmem, repreender Jesus. E dar um conselho que seria algo contrário ao plano da salvação. Exatamente. Então, nesse caso, Judas e Pedro, eles acabaram cometendo alguns erros. Por exemplo, atenção você que está em casa, Judas e Pedro, pastor Euquém e pastor Assis, Judas e Pedro eram seguidores de Jesus, não eram? Servos de Deus. Eles eram do caminho, correto? Exatamente. Como hoje nós somos também cristãos. Quer dizer que um cristão que segue a Jesus está sujeito a cair no erro de Judas e no erro que Pedro também caiu. É possível acontecer isso hoje? É possível, o pastor Euquém fez um comentário, porque aparentemente olhando, eles pareciam ser iguais, é igual o joio e o trigo, mas no final, para a colheita, haverá uma diferença. O ingrediente é a graça. Eu vou usar uma comparação aqui rapidamente. Você vai no brejo lá e pega um bolo de barro, e você pega esse barro, você amassa ele e você coloca ele no sol, deixa ele ali. Aí você vai lá, pega uma manteiga, uma margarina na geladeira e coloca ao lado daquela bolinha de barro e deixa o sol sobre os dois. Os dois. Aí, sobre a manteiga e sobre o barro. Sobre o barro. O que vai acontecer com o barro? Vai endurecer. Certo. E o que vai acontecer com a manteiga? Vai derreter. Exatamente foi o efeito que aconteceu na vida dos dois aí. Você percebe? Então, o que aconteceu com Pedro? O apóstolo Pedro, ele realmente teve esse fracasso na vida. Mas Pedro era um camarada que ele temia Deus. Ele era sincero. No íntimo dele, era um camarada que tinha o temor de Deus. Ele era um camarada que tinha o temor de Deus. Então, o que acontece? Agora, chegou o momento final. E no momento final, Pedro negou, mas reconheceu, e a graça de Cristo valeu para ele, porque ele reconheceu isso. Agora, já Judas não era sincero. Porém, a graça estava disponível para ele. Para Judas também. Só que um aceitou e o outro não aceitou. E o outro rejeitou. Quer dizer, o mesmo sol que endurece o barro, amolece a manteiga. A manteiga, ou a cera, né? Ou a cera, enfim. Amolece. Então, quer dizer, a mesma graça que é para um, é para outro. Só que um abriu, amoleceu o coração e o outro enrijeceu. O outro endureceu o coração. Excelente, acho que está muito claro esse ponto. Pastor Assis, a vida de Adão e Eva, Deus falou assim, ó, aqui está o jardim do Éden, vocês podem comer de todos os frutos. Mas aqui tem uma árvore e tem um fruto que vocês não podem comer. É a árvore da ciência do bem e do mal. Eles comeram. Transgrediram o terceiro mandamento? Transgrediram. Não tem como falar ao contrário. Porque a palavra de Deus, ela diz aqui em São Tiago 2, no versículo número 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o culpado de todos. Certo. Então, eles transgrediram um dos mandamentos ali, e automaticamente é uma corrente, né? Quebra um, quebra o outro, assim vai acontecendo, não tem jeito. Agora, é muito interessante essa questão de Adão e Eva, porque é o seguinte, eles também aceitaram a graça de Cristo. Eles tiveram no final a mesma procedência do apóstolo Pedro. E olha que o pecado cometido no Jardim do Éden desgraçou a raça humana. É o pecado original. Por exemplo, hoje a nossa genética é contaminada por causa das consequências do pecado de Adão e Eva. Pecado. Quer dizer, foi uma coisa gravíssima, né? Então, pastor Assis e pastor Euquém, vamos analisar, fazendo algumas paradas e algumas ênfases. O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é não farás imagem, não te encovarás diante delas. O terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. A gente vai analisando os 10 mandamentos. Vamos analisar o seguinte. O 10º mandamento é não cobiçarás.
Adão e Eva cobiçou o que não podia ter cobiçado? Todo pecado, diz São Tiago, começa na cobiça. Então eles cobiçaram o fruto que não poderiam comer. Ali não foi só o fruto, foi uma série de outras coisas. Mas cobiçaram. Cobiçaram. Aí depois pegaram o fruto. Isso é roubar, não era deles? Não furtarás. Aí ele roubou o fruto. Exatamente. O que mais? Aí... Eles adulteraram. Peraí, como que adulteraram? Adulteraram. Como que adulteraram? Era marido e mulher? Como é que Não, adulteraram? vou explicar, sabe por quê? O nosso relacionamento com Deus é visto aos olhos de Deus como um casamento. Quando eu coloco qualquer outro no meio do meu relacionamento com Deus, eu cometi adultério espiritual. Adultério do ponto de vista espiritual. Espiritual. Consequentemente, como você leu em Tiago 2,10, se ele tropeçou em um, tropeçou Quebrou tudo. em todos. E outra, tomou o nome de Deus em mão, por quê? Porque eram filhos de Deus. E agora deram ouvidos ao inimigo. Não é verdade, E pastor? desconfiaram de Deus. Deus falou, você vai morrer, e a serpente falou, é certo que não vai morrer. E com isso, então, acaba tomando aquele princípio de Deus em vão na vida. Pastor Assis e pastor Euquian. Veja, quando nós falamos do terceiro mandamento, e falamos de Adão e Eva, aquele sangue de Judas e Pedro, eu pergunto, nós estamos no caminho hoje. É possível que pessoas caiam nesse pecado, transgridam esse mandamento? Tem saída? Tem solução? Ou Deus não terá por inocente, ou seja, não tem jeito? Então, aí vamos então voltar. Vamos voltar daqui a pouco. O pastor assim falou, vamos voltar. Então segura aí que nós vamos voltar já já. Você que está em casa, a pergunta está no ar, a pergunta está na arena. Já já nós voltamos para que eles respondam essa pergunta. Aproveita para ligar para alguém, aproveita para mandar um e-mail para a gente, reúna a sua família, porque no terceiro bloco vai esquentar um pouquinho mais. Até já.